Sejam bem-vindos ao Espectros, o podcast de entrevistas da revista Autismo. Meu nome é Francisco Paiva Júnior e eu sou jornalista. Assim como um espectro de cores é formado por muitos tons, é impossível resumir alguém apenas pelo que faz. Aqui no Espectros trazemos as pessoas que constroem a comunidade do autismo no Brasil para saber mais sobre esses indivíduos além da história, seja familiar, profissional ou pessoal com o diagnóstico. Este podcast é uma produção da revista Autismo com patrocínio da clínica Somar Special Care. Bom, nosso convidado de hoje é graduado em comunicação com habilitação em jornalismo pela Universidade Federal de Goiás, mestre em comunicação e doutorando em comunicação pela mesma instituição. É jornalista, escritor e podcaster. Após descobrir o próprio autismo, passou a atuar na comunidade do autismo e se tornando o fundador do podcast Introvertendo. Com essas credenciais, hoje eu inverto os papéis para falar com o Thiago Abreu, que é o nosso entrevistado do mês no Espectros. Tudo bem, Thiago? Olá, beleza. É um pouco estranho, mas muito feliz. É legal porque a gente está terminando essa série aí de história, né, de entrevistados do Espectros, e aí a gente teve que inverter isso, e hoje eu que vim aqui para entrevistar o Thiago, que entrevistou todo mundo nessa série. Então eu vou começar, Thiago, com aquela pergunta clássica que você fez para todo mundo, né? É o feitiço se virando contra o feiticeiro. Do ponto de vista pessoal, quem é o Thiago Abreu? Eu acho que o Thiago Abreu, em essência, é uma pessoa que ainda está descobrindo absolutamente tudo sobre a vida. Tem curiosidade por coisas simples, gosta de fazer as mesmas coisas, se satisfaz com grupos pequenos e que, acima de tudo, talvez ainda possui uma curiosidade em relação às coisas, em relação à vida, e eu espero continuar assim pelos próximos anos. Thiago, eu sei que você nasceu em São Paulo, passou boa parte da sua vida em Goiás, mas você passou por muitas cidades, né? Você consegue dizer pra gente aí na ordem cronológica em que cidades você já morou no Brasil? Eu consigo. Os meus pais são da Bahia, né? O meu pai nasceu em Serra Dourada e a minha mãe nasceu em Paratinga, que é uma cidade que eu tenho ainda um forte vínculo no oeste da Bahia. E aí minha mãe engravidou em Brasília, na época. Depois eu nasci em São Paulo. E aí com 1 ano de idade eu fui para Contagem, na região metropolitana de BH, em Minas Gerais, onde eu fiquei morando até 2003. Em 2013 eu fui para Goiânia, fiquei até 2010. Aí eu tive uma pequena passagem que os meus pais se mudaram para Ribeirão das Neves, que é na região metropolitana de BH. Eu fiquei lá por poucos meses, aí voltei para Goiânia. E fiquei em Goiânia até 2021, quando eu fui para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e morei lá por 2 anos. E agora estou de volta a Goiânia. Então, em essência, eu sou um cidadão brasileiro. Tem gente até que questiona de onde vem o seu sotaque. E não tem uma referência imediata, né? Apesar de eu ter sido alfabetizado em Minas, ainda preserva um pouco de cada lugar. E hoje em dia tem gente que chega pra mim e fala assim, você é de Porto Alegre, né? E aí eu falo, não, eu só morei lá por 2 anos. Então, pra onde eu vou, eu pego um pouco do sotaque do lugar. Boa, você é um exemplo dessa mistura que é o Brasil, né? E por que essas mudanças todas, Thiago? Foram questões aí profissionais da sua família ou foi opção mesmo aí de querer ter essa diversidade de experiências? Um pouco das duas coisas. Primeiro, o meu pai, ele sempre trabalhou com sinalização, né? Então é um trabalho braçal em que ele sempre esteve ligado a empresas e tinha que ir para a estrada, né? Fazer pavimentação, não exatamente pavimentação, né? Mas sinalizar rodovias, essas coisas. E as empresas que ele trabalhava sempre ficavam em grandes núcleos urbanos. Então, quando eu nasci em São Paulo, a minha mãe odiava a cidade de São Paulo. Ele recebeu uma proposta de emprego para trabalhar em BH e foi aí que as coisas deram certo. Só que aí, nesse intervalo, ele resolveu morar em Goiânia, foi uma decisão dele. E aí nós nos mudamos para Goiânia simplesmente por essa questão pessoal. Depois a gente mudou para Minas de novo porque ele não conseguia emprego em Goiânia, sempre trabalhava em Minas e ele passava muitos meses longe de casa. Mas no final das contas acabamos nos fixando em Goiânia, foi por muito mais longo tempo. E depois que eu me tornei adulto, eu resolvi conhecer Porto Alegre porque era uma cidade que eu tinha curiosidade. Eu tinha recebido uma proposta de emprego de uma empresa e quando eu fui para Porto Alegre me apaixonei pela cidade.
E hoje eu estou mais familiarizado com Goiânia. Goiânia é uma cidade que por muito tempo eu odiei. Então eu demorei muito tempo para realmente tomar gosto pelo ambiente, pelas pessoas. Então é um pouco disso. A maior parte do tempo foi escolha da minha família e o Rio Grande do Sul foi uma escolha pessoal. Você é um jornalista autista, né? Todo mundo sabe aí dessas duas características, né, que você tem, e você teve um diagnóstico aí. E aqui no Espectro a gente gosta sempre de falar sobre essa ligação que a pessoa tem com o autismo, né? Que afinal de contas é o tema central. Como é que foi esse seu diagnóstico? Quando foi? Inclusive onde foi, né? Porque como a sua vida tem essa ligação com essas mudanças, é interessante saber também onde você morava nesse tempo. É uma história muito curiosa, porque o autismo, na maioria das vezes, ele está acompanhado de uma história familiar pregressa, né? Eu cresci a minha infância toda ouvindo sobre os comportamentos do meu avô, que não tinha um nome, né? Mas hoje a gente tem uma evidência muito clara de que provavelmente era um caso de autismo. Meu avô morreu em 2001, num acidente doméstico muito triste, e isso marcou profundamente a família da minha mãe, principalmente a minha avó, que ainda está viva. E ao mesmo tempo eu cresci com essa referência também de ser um tanto quanto atípico e nascer numa família que o pessoal era meio diferente, né? Então tinha a raiz da minha avó, mãe da minha mãe, que o pessoal sempre foi mais social, e tem a família do meu avô, que o pessoal é mais recluso, mais autistão, digamos assim. E eu nasci num ambiente familiar que tinha um pouco desse polo. A minha mãe era um pouco mais parecida com a minha avó, assim, em termos de socialização e tudo mais, mas eles viam que eu tinha um perfil que destoava um pouco. E isso outros primos, outros familiares, né? Mas o meu caso, ele era um caso mais óbvio de manual médico ali na década de 90, porque até os 2 anos de idade eu não desenvolvi fala. E a minha mãe tem parentes com deficiência, ela tem uma prima, por exemplo, que tem deficiência intelectual e epilepsia. Então a minha mãe ficava um pouco em dúvida, sabe? Tinha um estímulo sonoro, eu não respondia àquele estímulo sonoro. Demorei para andar, tinha um atraso no desenvolvimento muito claro. Porém, naquela época, segunda metade dos anos 90, a recomendação que ela acabou recebendo de um médico foi me matricular numa escola e ver se eu desenvolvia fala ou não. Já tinha 2 anos de idade nessa época. E aí eu desenvolvi fala, a primeira palavra que eu falei foi o nome da minha professora. E daí as preocupações sumiram um pouco, porque em outros aspectos acabei me desenvolvendo muito rápido. Desenvolvi a leitura muito rápido, minha mãe tinha muita dificuldade com leitura e ela disse que na hora de ler histórias antes de dormir eu perdi a paciência e comecei a ler as histórias sozinho, porque ela sempre, né, leu um pouco mais devagar. Tive um desenvolvimento acadêmico muito bom, mas a socialização era muito ruim. Mas ficava naquela divisão, principalmente na perspectiva dela, do sentido assim, ele tira boas notas. Né, os professores falam bem sobre o desenvolvimento acadêmico dele. Ele tem esse desenvolvimento social péssimo, mas é só o jeito dele. E aí foi passando o tempo. E é óbvio que chega um certo momento na sua vida que você começa a perceber que você é diferente das outras pessoas, mesmo que aquilo não tenha um nome. E aí, o momento definidor, né, encurtando bastante a história, foi na adolescência mesmo que eu percebi que tinha alguma coisa de errado. Não era normal uma pessoa que nem eu, que sofria o nível de bullying, por exemplo, que eu sofria dentro do ambiente da escola. Um bullying que se manifestava às vezes de forma física, com violência física. E eu ficava, tem alguma coisa. Então, no final do ensino médio, eu morava em Goiânia nessa época, eu ouvi falar sobre a chamada síndrome de Asperger, que alguém fazia conexão com o autismo, e eu ficava, autismo? Não é possível. Porque eu não sabia nem o que era autismo. Se você me falasse o que eu tinha de referência, né, estética, conceitual sobre autismo, não tinha nada. Essa palavra não me significava nada. A única coisa que eu ouvia falar sobre autismo era um apelido que faziam para uma colega minha de turma como piadinha. Ah, autista. E, detalhe, essa pessoa nem era autista, né? E aí eu decidi procurar informações. Nessa época tinha um ativismo do autismo começando em Goiânia, a partir do ativismo de familiares. E tinha uma mãe de autista que também era profissional, que ela transmitia algumas informações sobre autismo na internet, por meio de blog e tal. E aí eu comecei a investigar o autismo com ela, né? Depois ela me encaminhou para um neurologista e esse diagnóstico acabou sendo fechado em 2015. A suspeita começou em 2013. Eu já comecei a acompanhar algumas coisas na internet, bem como espectador,
né, até o momento que o diagnóstico ele foi fechado por esse profissional no início de 2015, e desde então eu nunca mais perdi a ligação com a comunidade do autismo. E você morava onde nessa época, entre 2013 e 2015? Eu morava em Goiânia. Inclusive foi uma época que os meus pais cogitaram de novo ir para Minas Gerais, mas acabou dando errado porque meu pai foi demitido e aí a gente resolveu ficar em Goiânia mesmo, mas foi tudo em Goiânia. Legal. Você falou aí de que sofreu bullying, né? Queria que você falasse um pouquinho de como foi sua vida escolar, porque eu lembro de um episódio do Introvertendo, de você contar, me corrija se eu estiver errado, que você no recreio, né, no intervalo, ficava conversando com adultos, né, com o pessoal que trabalhava lá e não com seus colegas, né? Como é que foi essa sua vida escolar? Ela foi muito ruim, ela tem muitas fases, na verdade. Eu lembro que quando eu morava em Minas, por exemplo, eu tinha um certo deslocamento social com os meus colegas e a forma como eu tentava me integrar, eu lembro que eu tinha um colega que eu tinha uma proximidade maior, era imitar o comportamento dele em alguns contextos, né? Então, sei lá, tentava usar o mesmo tipo de roupa, entrar pelos mesmos assuntos, mas eu sabia que eu era uma pessoa chata, assim, nesse sentido geral. Quando eu fui pra Goiânia, o pessoal da escola que eu estudava cometeu um erro. Eu era aluno da primeira série e me colocaram na segunda série com os alunos mais velhos. E eles perceberam esse erro depois de um mês. E aí, ao invés... Porque academicamente eu tava conseguindo acompanhar, né? Ao invés de darem continuidade, eles me fizeram repetir a segunda série pra compensar um erro que eles já tinham cometido anteriormente. Assim, uma coisa bizarra. E aí, pela diferença de idade e pelas questões do autismo, eu fui a vítima perfeita de bullying. Então, na hora do recreio, eu não compartilhava da brincadeira com as outras crianças. Eu colecionava cartão telefônico, eu passava o recreio em frente ao orelhão da escola, testando os cartões e anotando para ver quantas unidades tinham entre um cartão e outro. Eu lembro que teve a época, isso já meados de 2004, que aí talvez o jornalismo, né? A minha forma de brincar era criar um telejornal fictício na minha cabeça. E aí, pra interagir com as outras crianças, eu chegava nelas como se eu estivesse entrevistando. Ninguém entendia exatamente o que eu tava fazendo, né? Era uma coisa meio esquisita. Depois, mais tarde, eu fui começando a participar mais de futebol na escola, mas minha coordenação motora era muito ruim, então eu ficava sempre nos reservas. E aí teve a época que o pessoal mais velho na escola começou a me perseguir, aí eu ficava com o pessoal da limpeza conversando, ou eu ficava de novo testando cartão telefônico nos orelhões, porque foi um interesse ao longo da vida. Então, o meu ensino fundamental inteiro, aqui resumindo bastante, ele foi basicamente esse histórico. No final do ensino fundamental, eu tive um grupo de colegas que me trouxeram para mais perto deles porque eles viam que eu ficava vagando na escola. E nesse intervalo também teve a época que eu fiquei na biblioteca. Foi o tempo que eu mais li livros, talvez, porque eu gastava o tempo do recreio principalmente na biblioteca, pegava livros emprestados, li em casa, e era o recurso que eu tinha para aproveitar esse horário que eu não conseguia aproveitar como as outras crianças, de uma forma geral. Então, acho que hoje é muito óbvio, quando a gente olha, por exemplo, para a temática do autismo no ambiente escolar, de olhar para a hora do recreio como horário propício para perceber a diferença. Porque as crianças típicas, elas adoram o horário do recreio, elas sabem o que elas têm que fazer, e muitas vezes o autista vai destoar muito desse contexto. Você não fez a primeira série, fez 2 vezes a segunda, foi isso? É pior do que isso, na verdade. Eu fiz a metade da primeira série, aí eu fui pra Goiânia, aí eu fiz a segunda série no segundo semestre, me fizeram repetir a segunda série, e quando eu entrei na terceira série, eu fechei o primeiro bimestre, tirei 10 em todas as disciplinas, e eles fizeram uma reunião na escola e me pularam pra quarta série. Então eu não fiz a terceira série praticamente também. Meu ensino fundamental foi completamente bagunçado, e aí eu fiz 1 ano a menos de ensino fundamental. Caramba, no fim das contas, erros de uns... desempenho seu, e a coisa foi indo meio que sem planejamento, como deu, né? Sem planejamento e, no final das contas, sempre sendo o aluno mais novo da turma, mas, é claro, uma diferença aí de menos de 1 ano, e tendo esse histórico bizarríssimo, sabe? De um aluno de um bom desempenho acadêmico, mas o social muito prejudicado. Quais são seus hiperfocos, Thiago, e quais já foram assuntos do seu hiperfoco? Você acabou de me falar de cartões telefônicos. Esse foi o seu primeiro hiperfoco, você acha? Não. Na verdade, eu acho que o grande tema da minha vida, historicamente, sempre foi a música. E essa é uma coisa desde criança. Música ou áudio? Música e áudio, talvez. Porque
Eu venho de uma família muito musical. O meu bisavô, que é o pai do meu avô, né, que eu falo que provavelmente era autista, ele era sanfoneiro e ele tocava. E o meu avô também, né? Meu avô tocou sanfona, ele sabia construir violão. Eu tenho um tio que ele tem uma dupla. E a minha mãe nunca foi uma cantora, nunca foi uma pessoa que teve uma profunda conexão com a música, mas uma coisa que eu tenho desde a infância com ela é a questão de ouvir música. A gente sempre ouviu muito rádio e eu sempre fui muito aprofundado no que estava rolando no cenário musical. A minha mãe me deu uma criação evangélica no geral, então eu tive esse repertório religioso. Meu pai sempre foi uma pessoa sem religião, então eu acabei transitando muito nos repertórios distintos que os dois tinham e acabei acompanhando muito o cenário da música. Minha mãe conta que eu comecei a cantar com uns 3, 4 anos, ela nem sabia que eu sabia cantar, e aí na igreja que ela frequentava um dia eu me ofereci lá com meus 4 anos e fui. E aí eles até me ofereceram aulas de instrumento e eu recusei na época, eu não quis tocar nenhum instrumento, mas acabei apresentando esse interesse pela música. Ao longo do tempo que eu fui crescendo, esse interesse ele foi se ramificando de outras formas, então uma coisa que eu sempre gostei muito foi de escrever também, e como eu não sabia tocar nenhum instrumento, uma das minhas possibilidades de vida foi escrever sobre música. É uma coisa também que eu sempre gostava e eu vejo que até hoje esse interesse ele permanece. Então eu gosto muito de música, eu gosto de olhar a música do ponto de vista historiográfico, eu gosto de olhar para o artista e ver a discografia, entender o contexto que aquela obra está inserida, mas eu gosto da música do sentido musical, eu gosto de ouvir uma linha de baixo legal, eu gosto, e antigamente quando eu era mais novo eu ficava fazendo bateria no ar. Essa coisa da música sempre foi muito forte no meu âmbito familiar, né? E eu acho que ao longo da vida eu fui desenvolvendo outros interesses também, que são mais... não são tão constantes quanto a música, mas eu vejo que eles também têm um papel muito grande. Um deles é o próprio autismo. No momento que eu descubro o autismo e o autismo me dá respostas para coisas da minha vida que sequer eu tinha prestado atenção, eu começo a mergulhar nisso como uma coisa muito, muito forte. E uma coisa que mudou minha vida. Não só o diagnóstico em si, mas fazer parte de uma comunidade em que a gente tem esse diagnóstico compartilhado, né, socialmente, que é o contexto do autismo. Acho que, além disso, eu sempre gostei muito de tecnologias antigas. Eu gosto muito, por exemplo, de celulares antigos. Eu sou um fã aficionado da Nokia e tudo que a Nokia fez nos seus anos de glória. Eu tenho um Nokia N73 aqui guardado, que foi o primeiro celular que um tio meu me deu. Gosto de computadores antigos, gosto de sistemas operacionais antigos, sei lá, desde o Windows 98 ou até aqueles que as pessoas detestam como Windows Vista. Eu tenho uma paixão especial. Hoje em dia eu tenho alguns computadores antigos que eu gosto de colecionar. Recentemente eu até descobri um canal do YouTube que tá muito popular agora, que o cara faz aquilo que seria o meu sonho fazer, que é o canal 1155 do ET, que o cara traz computadores antigos e consegue trazer várias coisas em relação a isso. É um conteúdo muito, muito legal, muito leve, muito divertido. E aí você me perguntou sobre música e áudio, né? Eu acho que áudio é uma questão ampliada da música que também é muito forte pra mim, porque quando eu era criança eu gostava muito de fazer gravação doméstica, então eu adorava aqueles aparelhos de som que você poderia colocar uma fita cassete e gravar o que tá acontecendo no ambiente. Gravava conversa, gravava o que eu não devia também, e era uma coisa que eu gostava muito. Conforme eu ganhei meu primeiro computador, eu gravava áudio usando a webcam, gravava vídeos da família, né? Fazia uma coisa que parecia vlog antes do vlog existir, aí eu gravava isso em DVD. Então eu sempre gostei muito dessas possibilidades do áudio, do vídeo. Uma parte da minha atuação tem sido com edição de áudio e vídeo, desde mixar episódio de podcast até música, então é uma coisa que se entrelaçou muito na minha vida. Devo ter outros interesses, mas esses eu acho que são os mais fortes. Você me falou que você fazia os telejornais lá na escola, né? Você chegou a editar esses telejornais? Você chegava a gravar mesmo isso e fazer algo assim em casa ou não? Não. Isso eu tinha 8 anos de idade, então eu
era só uma brincadeira. Era só uma brincadeira num contexto de escola, não tinha nem microfone, eu usava as mãos, assim, era uma coisa bem disfuncional até, né? Porque é uma brincadeira bem fora de contexto do ambiente da escola. E você falou de música, de áudio, você toca algum instrumento? Eu toco um instrumento hoje em dia, que é a bateria, e foi a recuperação de um sonho de criança mesmo, porque eu lembro que apesar de eu ter recusado tocar instrumento quando eu era mais novo, quando eu morei aqui em Goiânia, a gente passou por um período meio difícil de acesso às coisas, porque a gente morava num bairro novo, muito distante do centro. Minha mãe não tinha carteira de motorista e acesso a tudo era muito difícil. E além de questões financeiras. Então eu quis aprender bateria e a minha mãe ficou um pouco horrorizada a princípio por causa do barulho e a dificuldade que é você ter e manter uma bateria, né? Tanto em relação a barulho quanto tudo de bateria é caro. E aí eu queria aulas de bateria, ela topou a princípio, mas eu nunca cheguei a fazer. Quando eu tinha uns 14 anos, eu fiz aula de teclado por uns 2, 3 meses, mas eu tive que abandonar porque eu estava sem condições de manter. E aí no ano de 2025 eu falei, não, eu vou de fato voltar para isso, porque cada ano que passava eu me sentia mais velho e mais ultrapassado para fazer isso. E eu falei, eu vou começar na bateria. E aí eu comecei a fazer aulas, eu evoluí no instrumento muito rápido. E depois comprei uma bateria eletrônica e eu estava num ambiente que me estimulava muito a isso, que é o NAI Autismo, que talvez em algum momento aqui eu vou falar, né, mais detalhadamente, mas foi a conexão com esse universo musical de outras pessoas tocando instrumento que meio que reavivou, assim, essa necessidade minha de preciso voltar a isso e se eu ficar empurrando com a barriga eu nunca mais vou fazer isso e hoje eu tô muito feliz, eu toco o instrumento há mais ou menos um ano, é óbvio que eu tô numa posição muito inicial, mas eu já tenho participado de banda e tem sido muito legal isso. Já que a gente vai falar do NAI, eu quero dar alguns passos para trás aqui só, para falar um pouco de como foi o seu ensino superior, né? Como é que foi a sua jornada ali, né? Você é formado em jornalismo, enfim, e hoje está fazendo doutorado, então você fez, eu acho que um técnico de informática, se eu não me engano, antes disso. Enfim, como é que foi essa sua carreira acadêmica, vamos dizer assim? Eu fiz um ensino médio integrado com informática para internet no IFG, né, que era o antigo Cefet, e por muito tempo eu achava que essa ia ser a minha carreira, né, porque nesse final do ensino fundamental eu estava já muito fixado em computadores e etc. Mas o que eu gostava, principalmente de computadores, era mais a coisa do hardware, né? A parte de software, programação, nunca brilhou meus olhos, na verdade. E aí eu cheguei no ensino médio estudando C, estudando Java, e aí eu criei uma aversão muito grande a isso e decidi não seguir na área. Quando eu tava chegando perto do final do ensino médio, eu pensei, o que eu vou fazer da vida? Aí eu voltei no meu interesse anterior, que era a única coisa que eu via que eu poderia talvez ser capaz de fazer, que era jornalismo, e na verdade... Anos antes eu já estava fazendo algumas coisas no jornalismo, do ponto de vista prático, já tinha contato com alguns jornalistas e gostava muito do jornalismo de música, que era uma coisa que estava muito ligada a mim desde a infância, e eu acabei escolhendo fazer jornalismo. E o momento que eu recebo o diagnóstico de autismo é exatamente, do neurologista, foi exatamente um mês antes das aulas começarem. Então eu pego essa informação do diagnóstico de autismo, levo para a universidade e procuro as instâncias de acessibilidade, não no sentido, olha, preciso de adaptação X, Y, Z, mas era mais no seguinte sentido, se eu tivesse problemas acadêmicos ou problemas relacionais, coisas que eu tive nos anos anteriores, a universidade me conhece, eles sabem quem eu sou e eu conheço as instâncias da universidade que eu posso procurar. E aí eu entro no curso de jornalismo com uma experiência muito diferente, porque a partir do momento que eu recebo o diagnóstico de autismo, eu começo a ler sobre o autismo, eu consigo entender o porquê eu fracassei socialmente em vários outros contextos. E eu estava dentro de um curso em que também existe um clima diferente, sabe? Porque o ensino médio me ensinou uma dinâmica estudantil que muita gente se choca no ensino superior, que é a liberdade.
quando você estuda num ambiente como o Cefet, né, os institutos federais, você lida com a responsabilidade muito cedo porque é uma instituição que tem cursos de ensino superior. Então você é responsável pelos seus horários. Se você quiser assistir aula, você assiste. Se você não quiser assistir, você não assiste e você lida com as consequências. Então, o ensino médio me trouxe um amadurecimento que no ensino superior eu já estava, de certa forma, à frente dos meus colegas que tinham vindo de contextos escolares mais tradicionais. Então, minha graduação foi muito tranquila, na verdade. Eu tive o maior problema mais com a identificação com o curso, porque eu entrei no curso de jornalismo desmotivado. Porque eu sabia que é um mercado difícil, que é um mercado em que a remuneração não é das melhores perto de outros cursos. Eu já entrei um pouco preocupado nesse sentido, assim, como é que eu vou sobreviver financeiramente no futuro sendo jornalista? E aí eu cheguei a trancar o curso depois do primeiro semestre e cogitei ir para as engenharias. Mas aí a universidade entrou de greve, no meio da greve eu desisti de trancar o curso, aí destranquei, continuei e fiz os 4 anos. Foram 4 anos tranquilos, o curso não atrasou. Depois eu consegui ter um grupinho social que a gente fazia os trabalhos juntos, né? Que o trabalho em grupo é uma questão desafiadora no contexto do autismo. E eu diria que a minha experiência ela foi muito positiva, apesar de ter sido fora da média dos autistas no contexto universitário, né? Porque eu acabei conhecendo vários outros autistas e dos 10 que eu conheci, eu fui o único que conseguiu formar dentro do curso no prazo certo, que é uma realidade bastante desafiadora. E aí, depois disso, eu continuei, né, na carreira acadêmica, eu entrei no mestrado em comunicação, quis seguir na mesma área, mas dessa vez fazendo coisas sobre autismo, né? Estudei podcast sobre autismo no mestrado e agora no doutorado também sigo estudando autismo numa linha de cidadania, abordando outras questões. Aliás, você já apoia a revista Autismo? Sabia que você pode contribuir com uma pequena quantia mensal e fazer a revista impressa chegar a mais pessoas sem acesso pleno à internet? Além disso, os apoiadores têm acesso à revista digital antes de todo mundo, além de conteúdo extra como bastidores de reportagens e participação de lives exclusivas. Veja todos os detalhes no site canalautismo.com.br/apoie. E na carreira profissional, qual foi seu primeiro emprego? Você se lembra? E depois disso, enfim, você consegue citar pra gente aí como é que foi essa sua jornada no mundo profissional? O meu primeiro emprego formal, na verdade, assim, carteira assinada, foi um trabalho de jovem aprendiz nos Correios. Eu trabalhei por 1 ano nos Correios. Foi a época que eu estava fazendo avaliação para autismo e as primeiras pessoas, né, que souberam dessa informação do autismo foram alguns colegas de trabalho meu da época dos Correios, que acabaram se tornando amigos a longo prazo. Eles chegaram a aparecer no Introvertendo em alguns episódios pontuais como convidados. Mas antes disso, eu já fazia alguns freelas, né, no contexto do jornalismo. Eu sempre fui muito presente no jornalismo de web. E eu lembro que em 2011, nessa época ainda, né, que eu frequentava a igreja junto com a minha mãe e tal, e eu tinha um repertório de música, eu acabei escrevendo algumas coisas para um site evangélico muito importante chamado Super Gospel. E eu escrevia principalmente reviews de discos. O Roberto Azevedo, que era o editor-chefe do site, ele foi um cara muito importante, né, nessa trajetória minha, porque ele tinha muita paciência, muita tolerância, porque você imagina, né, você sendo autista e escrevendo crítica musical, você pode imaginar que às vezes tem alguns excessos, tem alguns textos um pouco duros, existe toda uma relação profissional dentro do business que acaba sendo um pouco complexa quando você atua nesse sentido, e ele sempre meio que me segurou ali e sempre me deu suporte de uma forma geral. E aí eu comecei a trabalhar em algumas coisas. A gente fez uma revista eletrônica num outro site que durou mais ou menos 1 ano, 2 anos. Aí em 2015, que foi o ano que eu entrei na graduação, eu comecei a fazer isso de uma forma mais remunerada mesmo, né? E aí eu escrevia notícias, escrevia reviews de discos, aí um site foi puxando o outro, o pessoal conhecia meu trabalho e tal. E aí em 2017, uma empresa do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, eles tiveram contato com esses textos meus que eu escrevia sobre álbuns, sobre discos, e eles me fizeram uma proposta de dar uma consultoria sobre um aplicativo de música religiosa que eles estavam fazendo.
E aí eles gostaram bastante do meu trabalho e como eu ainda era aluno de graduação, eu tava da metade pro final, eles me contrataram como estagiário, depois eu fui contratado e meio que eu segui do estagiário ao sênior, que foi a Super Plant Company, eu trabalhei lá por 7 anos e foi a experiência profissional que eu tive por mais tempo, assim, de uma forma geral. Eles, inclusive, depois patrocinaram o Introvertendo por muito tempo, o Introvertendo foi uma produção da Super Player, e aí foi onde eu fiquei por mais tempo. Em 2024 eu saí de lá. E depois, mais tarde, né, trabalhei no NAI Autismo, que eu já mencionei. E nesse intervalo também eu fiz muita coisa para a revista Autismo, né? Então, conheci você, no caso, Francisco, em 2018, né? Que foi quando o Introvertendo saiu. 2019 eu fiz alguma coisa como coluna mesmo da revista. E desde 2021 estou aí mais frequentemente atuando nessa frente. Então, é um pouco disso. 2018 eu lembro que eu fiz uma reportagem sobre o Introvertendo, né? E aí que eu acabei tendo o primeiro contato com você, né? Tava bem no comecinho Introvertendo, né? Isso. Então, hoje você tem se dedicado bastante a projetos no NAIA Autismo, né? Que é uma ONG, uma instituição aí de Goiânia. Queria que você contasse um pouco desse seu envolvimento com o NAIA atualmente. A minha história com o NAIA é bem antiga, na verdade. Quando eu recebo o diagnóstico de autismo em 2015, eu conheci uma mãe de autista aqui em Goiânia chamada Sandra, que ela tem um filho que ele era do curso de física lá da UFG, e ela me convidou um dia para ir no apartamento dela, para trocar uma ideia com ela, com o filho dela. E aí, nesse dia, ela trouxe um grupo de pais, de familiares de autistas, para uma reunião no prédio dela. E ela meio que alinhou ali, né, a visita minha com esse evento. E ela me jogou no lugar cheio de gente, cheio de familiares de autistas. Foi meio estranho a princípio. O pessoal fez umas perguntas bastante estranhas, porque eram principalmente familiares de crianças que hoje a gente chama de nível 3 de suporte e tal. Mas foi nessa ocasião que eu conheci pessoalmente o Marcelo Oliveira, que hoje é o presidente do NAI Autismo. Ele estava lá com a esposa dele, se não me falha a memória, a Osiene. E depois, mais tarde, ele, com mais alguns familiares dessa reunião, montaram uma entidade, que é a FAAG. Eu acho que ele mesmo conta na entrevista dele aqui no Spectros. E eu acompanhei esse movimento deles um pouco de longe, eu não me identificava muito, porque era um movimento principalmente de pais, e eles tinham algumas pautas que eram muito diferentes das pautas dos autistas adultos da universidade. A gente ainda tinha esse afastamento, né, de pauta de pai de autista, pauta de autista, coisas que eu nem acredito mais hoje em tanto assim. Eu vejo que a gente tem uma realidade da comunidade do autismo que não é tão separada assim. Mas eu acompanhava o movimento deles de longe, eles faziam musicais com autistas, né, eles faziam algumas iniciativas. Em audiências públicas a gente esteve presente em contextos diferentes. E aí eu lembro que em 2019... ocorreu uma cisão, o Marcelo decidiu continuar o trabalho associativo dele formando uma outra entidade, que foi o NAI Autismo. E aí ele conversou comigo bastante, ele sempre me convidava para participar das coisas, mas ainda não tinha sido o momento certo, sabe, de acontecer. E eu lembro que em 2019 ele começou a trabalhar com autistas adultos, chegar nos primeiros lá na entidade, principalmente recebendo atendimento psicológico. E aí veio a pandemia. Aí durante a pandemia eu cheguei a fazer algumas lives com eles, mas segui minha vida, fui pro Rio Grande do Sul e tudo mais. No momento que eu volto pra Goiânia, a realidade já era outra já, em 2023. Então eles já tinham grupos de autistas adultos, já se tinha uma comunidade formada, tinha várias pessoas que eu tinha conhecido ao longo dos anos em outros ambientes em Goiânia que estavam participando de lá. E eu tava muito feliz com o trabalho deles, mas a vida também seguindo aqueles rumos diferentes, né? Eu tinha outras prioridades, trabalho, doutorado e tal. E aí em 2024, Marcelo me chama em algumas coisas em abril, principalmente, né, no mês da conscientização do autismo. E ele percebendo que eu voltei pra Goiânia e a minha vida tava meio que um caos, e ele, não, chega mais perto da gente, bora fazer alguma coisa juntos. E quando eu liberar de tempo, a gente consegue fazer. E aí eu lembro que no dia do Orgulho Autista de 2024, ele chegou pra mim e falou assim, vamos fazer alguma coisa em relação à banda de autistas do NAIA, que é os Lanternas, vamos fazer alguma coisa unindo o meu interesse por música.
E aí eu falei, não, beleza, no segundo semestre eu vou arrumar um pouco de tempo. 2 semanas depois eu saí da Superplay, eu falei pra ele, ó, o momento pra fazer alguma coisa é agora. E aí eu comecei a trabalhar lá, fazendo uma série de coisas. Não tinha uma especificidade do cargo, né? Eu cuidava às vezes de redes sociais, às vezes cobria um evento, fazendo fotografia, captava áudio de um evento, consertando computadores velhos, porque a entidade funcionava com computadores assim muito precários. O computador dele em que ele fazia as artes que a entidade vendia era um Core 2 Duo, DDR2, 4 GB de memória RAM, computador super velho, sucateado, que ele colocava o Windows 7 com tema de um Windows clássico e não abria outra coisa para não travar. E a gente foi mudando um pouco dessas coisas, estruturando. E aí, depois, mais tarde, eu fui assumindo um papel mais de gestão mesmo, né? Ele foi crescendo essa confiança, eu fui me envolvendo com a entidade. E hoje eu estou com eles já tem aí 1 ano e meio. É um trabalho que eu acho muito legal, é um trabalho que se pauta pelo coletivo, é um trabalho muito sério. Esse ano de 2025 que passou foi um ano muito difícil, porque eles passaram por muitos desafios financeiros, mas foi um ambiente que nós crescemos bastante, né? Então eles me deram também muito suporte nessa questão musical, porque, né, eu fui estando dentro desse ambiente. E como gratidão também eu ajudei a formar aí uma nova fase do podcast Introvertendo dentro da associação, com novas pessoas. Eu acho que isso foi muito legal. Bom, Thiago, você me falou dessa sua paixão por música, por áudio, falou que tá tocando bateria, enfim. Como é que é o Thiago músico? Temos aí uma banda pela frente? Tem. Eu já tive tentativas de ter outros projetos assim antigamente, mas não deram muito certo. E aí esse ano, quando eu comecei a estudar bateria, eu tava muito próximo musicalmente de um dos integrantes da nova formação do Introvertendo, o Marcos Osório. Ele e a esposa dele me puxaram para participar de um projeto de extensão lá na UFG chamado Musiversidade, que a gente toca música brasileira. E aí acabou passando o tempo e eu meio que acabei virando baterista de lá, em alguns ensaios, quando o baterista principal foi faltando. E a gente sempre conversou muito sobre música, a gente tem uma história muito parecida em alguns aspectos, alguns gostos parecidos. E aí nesse inteirinho eu levei outros 2 amigos meus para esse projeto, que é o Pedro Henrique Kishi, que inclusive participou de vários episódios do Introvertendo. Ele apareceu no episódio Messi Não É Autista, que acabou depois inspirando uma reportagem da revista Autismo, né, que ele inclusive escreve uma parte do texto. E o Saulo, que foi colega meu do ensino médio. E aí eu puxei os 2 pro projeto e aí a gente criou um trânsito ali, nós 4. E aí teve um dia que alguém teve uma ideia de vamos tocar umas músicas internacionais aí. E aí o projeto que a gente participa é de música brasileira, né, não encaixava. E aí eu lancei a ideia, vamos montar uma banda. Então a gente montou a banda de uma forma geral. Tem composição, tem coisas que eu tô criando, né? Coisas que eu crio desde mais novo e agora comecei a aprender instrumento, tá rolando. Esse ano eu tô já fazendo algumas coisas, tentando aprender teclado, né? Pensando principalmente em termos de composição, arranjo, teoria musical. E o Pedro, ele é um super compositor, ele já tem coisas musicais há alguns anos, já lançou coisas solo, ele é autodidata, então ele sempre fez todos os instrumentos, uma coisa meio Paul McCartney, assim. E tá sendo muito legal compartilhar a banda com eles, entendeu? O Marcos é um cara, por exemplo, que toca todos os instrumentos de base, ele toca bateria, guitarra, baixo, violão, piano, toca tudo muito bem. Então, eu tenho estado num contexto que eu sou o mais fraquinho, na verdade, de todo mundo. Mas eu tô muito feliz desse espírito de grupo, de uma forma geral. A gente não definiu ainda o nome da banda, mas a gente continua já trabalhando algumas músicas e esse ano de 2026 a gente vai apresentar já alguns shows aqui localmente. E o Naya, como instituição, tá dando esse suporte pra gente, né? Porque eu conheci o Marcos a partir do Naya e depois eu apresentei os meninos pra ele desses outros contextos. Então, o autismo, ele, de certa forma, ele faz parte, né, desse contexto da banda. Nem todo mundo da banda tem diagnóstico de autismo, mas todo mundo é neurodivergente. Então, é basicamente isso aí. Thiago, você também faz muitas palestras, né? No Brasil todo. Queria saber qual foi o lugar que você mais gostou de palestrar, que mais te marcou, e quais os temas que você fala normalmente nas palestras? Nossa, muito difícil, porque assim, tem a experiência do lugar e tem
a experiência da palestra em si, né? Tem alguns lugares que eu gostei de estar, tem lugares que eu não gostei de estar e eu não acho de bom tom eu falar, né? Mas eu acho que em relação a conteúdo de palestra, acho que a palestra que eu fiquei mais feliz com o resultado, da forma como foi recebida, foi uma palestra que eu dei em Teresina em 2023. A gente estava participando de um evento sobre deficiência, de uma forma geral, lá da UAB. E aí eu trouxe uma discussão que é uma palestra que eu acabei depois aproveitando elementos em outros contextos. E foi uma palestra muito legal. Em 2025 eu estive em Paratinga, que é a cidade natal da família da minha mãe, para trazer uma discussão sobre autismo. Também foi muito legal. E graças a esse cenário de palestras e graças ao próprio Introvertendo, eu conheci as 5 regiões do Brasil. Então isso foi uma coisa que me marcou positivamente. Eu geralmente gosto muito de discutir questões mais conceituais do autismo mesmo, né? Então, eu gosto de recorrer à história do autismo, né? Os que os principais autores defendiam sobre o autismo, como a nossa visão sobre o autismo foi mudando ao longo do tempo. Porque eu acho que esse olhar histórico contextual, ele ajuda muito a explicar o porquê que a comunidade do autismo defende coisa X e Y, porque existem conflitos específicos, quais são as especificidades do autismo no Brasil em relação a outros países. Então, acho que tudo isso a gente consegue a partir desse olhar mais contextual. Muito legal. Eu vejo alguns retornos, alguns feedbacks bem positivos aí sobre as suas palestras. Bom, vamos falar um pouquinho de Introvertendo? Eu acho que é o trabalho que mais impactou a comunidade do autismo, né? Um trabalho seu. Sempre muito coletivo e tal, mas a gente sabe que você que carregou o piano sempre ali, liderou e não deixou o projeto morrer e tudo mais. Eu queria que você contasse aí como começou a ideia do Introvertendo, né? Como que nasceu o Introvertendo, apesar de eu já ter te perguntado isso lá em 2018. Sim, e eu falo bastante sobre isso, mas eu acho que sempre tem algum detalhe que a gente vai lembrando na hora, né? Sempre adorei podcasts, é uma coisa que eu gostava, e eu tinha um sonho de ter um podcast sobre música. Isso em 2013, mais ou menos. Mas eu não tinha nem amigos para ter um podcast sobre música. Aí os anos foram passando, eu recebo o diagnóstico de autismo e eu sou convidado a participar de um projeto lá na Universidade Federal de Goiás, que era um grupo de autistas adultos. Na verdade, esse grupo ele se formou a partir do momento que eu cheguei lá. Tinha uma psicóloga que entrou em contato comigo. Ela atendia um aluno da medicina, ele não conhecia outros autistas, e ela perguntou se eu toparia ir lá para conhecer ele pessoalmente. E aí eu fui nesse dia, tava eu e ele e a psicóloga, e aí ficou meio que, vamos fazer essa sessão conjunta de 2 pessoas aí, e é bom que vocês trocam uma ideia, desenvolvem uma amizade, beleza. Na semana seguinte, já chegou uma aluna da biblioteconomia, que hoje é esposa de um dos integrantes da atual formação do podcast, e ela começou... A presença dela fez com que aquilo virasse um grupo mesmo, terapêutico. E aí foi chegando outras pessoas. Foi chegando o Michael, foi chegando depois o Marcos, que foi uma pessoa que eu trouxe. E aí até o final de 2017, nós já tínhamos passado ali, acho que umas 8 pessoas nesse grupo. E foi nesse contexto, conhecendo outras pessoas que também gostavam de podcast como o Luca, que chegou um momento que eu falei, vamos fazer um podcast de autismo? Já que um podcast de música era impossível de eu conseguir fazer e já tinha se passado muitos anos, um podcast de autismo eu tinha certeza que era uma coisa nova, que não tinha um podcast, na verdade, de autistas, né, no país até aquele momento, e eu achava que era uma oportunidade de fazer alguma coisa legal e que tinha a ver com todo mundo. E foi aí que nós começamos a gravar o Introvertendo. Nós iniciamos as gravações em março de 2018, lançamos o primeiro episódio no dia 11 de maio de 2018, e foi um projeto que acompanhou a nossa maturação também, né, de vida, muito além do autismo. Quando o Introvertendo começou, quando eu conheci os meninos, eu tinha 20 anos. Quando o Introvertendo começou, eu tinha 22. Hoje eu tenho 30, então a vida mudou muito e eu vejo que até a minha perspectiva sobre o autismo e sobre as coisas se modificou ao longo desse tempo. Nós saímos de um contexto em que a gente falava qualquer coisa sobre o autismo para ter um olhar até mais técnico em alguns aspectos. Isso também foi garantido graças às mudanças de formação. Então a gente começou do contexto que a gente gravava presencial. Aí o pessoal que gravava presencial não tinha experiência de mercado de trabalho, não tinha experiência profunda de relacionamentos, e o público pedia isso. E a gente foi trazendo gente de outros estados que estavam em outro momento da vida, como a Thaís, o Paulo. Depois, mais tarde, entrou o William Timura, né? A Carol Cardoso, e a gente foi
amadurecendo ao longo do tempo. Então, o Introvertendo teve esse ponto. Do ponto de vista técnico, eu também aprendi muita coisa com o Introvertendo. Eu aprendi a gravar, aprendi a editar, porque no começo era bizonho, era ruim. O Introvertendo foi uma escola da prática nesse sentido. E o Introvertendo me deu um espaço que eu não imaginava, né? Porque graças ao Introvertendo eu comecei a ter visibilidade escrevendo sobre autismo, né? Fui chamado para eventos e aí eu vi que eu podia estudar sobre autismo, pesquisar sobre autismo. Então o Introvertendo ele foi um divisor de águas na minha vida e até hoje eu colho os frutos. Muitas amizades que eu tenho hoje na minha vida, elas surgiram após o Introvertendo. Gente do autismo e gente de fora, inclusive. Bom, pensando ali no Introvertendo e toda a vida longa que o Introvertendo teve, o impacto, né? Eu mesmo aprendi muito sobre autismo adulto, principalmente ouvindo o Introvertendo, me inspirei no Introvertendo para muita coisa que eu fiz, né? Se hoje as pessoas que não conhecem o Introvertendo pudessem ouvir um único episódio, qual deles você indicaria? Um episódio que eu gosto muito de indicar como introdução é o episódio 194, Autismo na Infância Sem Diagnóstico, porque eu acho que essa é a chave de entendimento das pessoas sobre o que caracteriza o diagnóstico do autismo na vida adulta, o diagnóstico tardio em termos de prejuízo. Por quê? As características do autismo sempre estiveram lá. Mas às vezes alguém olha para uma pessoa que acabou de conhecer, que tem um diagnóstico de autismo, e a pessoa não vê todo o histórico, seja de sofrimento, de déficits, e também do próprio aprendizado, porque todo mundo aprende, né? Então, tem gente que chega pra mim e fala assim, poxa, mas é difícil, né, perceber o autismo, e eu não me ofendo, porque eu pensei, essa pessoa não teve contato com a minha história pregressa de vida. Então, esse episódio traz um pouco disso, como que o autismo passou despercebido, mesmo as características estando lá. Então, é um episódio muito marcante, é um dos nossos episódios mais ouvidos, e eu acho que ele é o episódio que talvez seja a introdução perfeita e ideal. O Introvertendo ganhou prêmios. Eu sei que o Introvertendo foi um dos pioneiros aí a ter uma versão em Libras, né? Fez uma parceria ali com a HandTalk, se eu não me engano. Fala um pouco mais disso pra gente. Sim, quando o Introvertendo surgiu, eu tive o apoio também da minha graduação, do meu professor, que foi o meu orientador Ricardo Pavan, porque o Introvertendo ele surgiu do ponto de vista prático, a partir de um trabalho final de uma disciplina de radiojornalismo. A gente inscreveu esse trabalho que a gente tinha feito, que acabou virando o episódio 21, Autismo e Autonomia. E esse trabalho foi inscrito no Intercom, que é um prêmio / Congresso da Comunicação, e naquele ano não deu certo, assim, fracassou na etapa regional. Ele tem etapa regional e nacional. Em 2019... a gente se inscreveu Introvertendo mesmo, já como podcast, e aí não teve pra ninguém. A gente ganhou na etapa regional e a gente ganhou na etapa nacional. Foi o primeiro prêmio que o Introvertendo recebeu. E aí, em 2020, quando o Introvertendo se tornou um projeto da Superplanned Company, o pessoal lá da empresa entrou em contato com a Apple para poder divulgar o Imagina Só, que era o carro-chefe da empresa, que é um podcast de histórias infantis, um podcast muito bem feito, inclusive que existe até hoje, feito pelo meu ex-colega, hoje amigo Adriano Quadros, que faz a edição do Introvertendo nessa nova geração. E aí, eles falaram sobre Imagina Só, mas o pessoal da Apple cresceu os olhos no Introvertendo, né? Eles gostaram muito do Introvertendo. E aí, tudo bem, né? Passou. No final do ano, eu recebo um e-mail deles falando que o Introvertendo tinha sido escolhido pela equipe deles como um dos melhores podcasts do ano de 2020. Numa lista que tinha, se não me engano, 12 podcasts muito grandes. Praia dos Ossos, da Rádio Novelo, que foi um sucesso no ano. O A Terra é Redonda, da Piauí. Discoteca Básica, do Ricardo Alexandre. Enfim, a gente saiu entre esses grandes. E isso foi um diferencial muito grande pro Introvertendo ser considerado um dos melhores podcasts de 2020 pela Apple. Depois, em 2024, quando o podcast acabou, a gente ganhou o prêmio de podcast do Moab, né? O Prêmio Orgulho Autista Brasil. Prêmio que até hoje eu ainda não recebi ainda o troféu. Eles falaram que vão resolver isso em algum momento, mas foi a premiação mais recente que a gente recebeu. E é engraçado, né? Porque é uma coisa que foi acontecendo naturalmente. A maioria desses prêmios, exceto o caso do Intercom, a gente não inscreveu o projeto diretamente, as pessoas viram
E para além disso, além dos prêmios diretos, também teve esse reconhecimento indireto. O Introvertendo citado em um lugar aqui e ali, né, dentro de uma reportagem específica, episódio do Introvertendo que motivou uma discussão que a gente nem imaginava. Então teve uma vez que uma jornalista da imprensa internacional, ela era brasileira, mas ela trabalhava no veículo estrangeiro, ela fez uma reportagem sobre o Introvertendo porque a gente fez um episódio sobre autismo e mudanças climáticas. Então o Introvertendo foi chegando em alguns lugares, assim, muito loucos. Assim, é impressionante o ponto que o projeto chegou. Cada vez que se eu parar aqui pra pensar, eu vou lembrar de alguma coisa que eu não tô lembrando, assim. Foi um projeto realmente incrível. Não, o Introvertendo, eu acho que chegou em muitos lugares importantes, imagino que vocês nem imaginaram quando estavam criando o projeto, né? E, sem dúvida, suscitaram muitas discussões. Eu tenho um recurso de acessibilidade que foi totalmente baseado no Introvertendo, quando eu ouvi lá de autistas que tinham dificuldade com emojis, né? Tanto com emojis demais, né? Com a questão da poluição visual mesmo, né? Pela hipersensibilidade, como questões de não saber o que um emoji significa, pelo próprio déficit na questão de nomear e identificar sentimentos, né? Se no rosto humano, que tem um monte de pista, já é difícil, imagina uma carinha amarela redonda ali, né? Que muitas vezes só tem um olho e uma boca. Então, eu acho que o Introvertendo, e fora isso, né? Fora essa minha experiência pessoal, eu já vi muitos relatos. Eu acho que o Introvertendo acabou ocupando um papel muito importante ali na história do autismo no Brasil, na comunidade. Você tem essa noção? Olha, eu acho que eu consigo ter essa noção a partir do momento que eu vejo o quanto que a literatura também cita o Introvertendo, quantidade de artigos e de trabalhos que citam o Introvertendo. Eu lembro que uma vez a Carol me mandou uma imagem de uma moça no Rio Grande do Sul que estava defendendo o mestrado dela. Ela fez o mestrado dela baseado no Introvertendo. E eu achei aquilo uma loucura assim, no sentido legal da coisa, né? Eu nunca imaginaria que alguém ia gastar o tempo dela numa pós-graduação estudando um projeto que a gente fez, entende? Outra coisa que eu acho que a gente não pode deixar de citar aqui, Thiago, é que a gente fez algumas reportagens em áudio aí, né, numa parceria do Introvertendo com a revista Autismo, né, que também foi outro tipo de episódio ali, né, que não era o bate-papo comum. Isso, e tudo isso começou a partir de uma inquietação minha em relação a alguns assuntos que não tinham como ser discutidos no formato da conversa do podcast. O primeiro caso deles foi uma discussão sobre quantos autistas há nas universidades brasileiras, foi em 2019, e eu achava legal essa coisa da reportagem em áudio. Apesar do Introvertendo não ser um podcast jornalístico, pelo menos essa é a minha defesa, né? Que ele tá mais num âmbito de entretenimento mesmo, a gente conseguiu fazer algumas discussões que eu acho que seriam muito difíceis de fazer no formato tradicional da conversa. Então, questões sobre a posição religiosa de autistas, as questões raciais, os 10 anos da lei berenice-piana. Então, foram períodos muito ricos nesse sentido. A gente conseguiu fazer no Introvertendo uma coisa que, na minha perspectiva, é uma coisa muito artística até, de extrapolar os limites do formato. Então, a gente fez episódios, por exemplo, que eram mais narrativos, coisas textuais. Teve um texto da Carol que acabou virando episódio. A gente fazia umas coisas com efeitos sonoros, os episódios especiais. Então, o nosso catálogo, a gente fala de autismo, mas tem várias outras coisas ali que vão além disso, né? Não, sem dúvida nenhuma. Assim, foi uma diversidade muito rica também de formas de abordar assunto que tem relação com o autismo ou autistas falando de algum assunto, né? Bom, em relação aos livros, você escreveu Histórias de Paratinga, escreveu O que é Neurodiversidade. Queria saber do Thiago, escritor, né? Você tem aí mais planos para o futuro? Tem coisa guardada já pronta? Como é que é? Essa é uma parte muito, muito legal, né? O Histórias de Paratinga, ele foi meu TCC. Ele é um livro que aborda a cidade da Bahia, né, de Paratinga, que em 2018 estava completando 300 anos de fundação. E é uma cidade que tem uma história esquecida. Eu acho que o apagamento da história é uma coisa que me interessa muito, porque hoje em dia a gente acaba confiando muito na internet. E a gente se esquece que quando alguém faz um site, por exemplo, com um ano, ou às vezes com poucos meses, ele pode desaparecer e desaparece
basicamente tudo. Então, eu encontrava mais informações sobre a cidade no período colonial do que coisas que aconteceram nos anos 60, 70. Isso pra mim era um absurdo. Era mais fácil encontrar essas coisas antigas do período colonial do que a prefeitura publicou no site nos anos 2000, porque a cada prefeito que entrava, um apagava o site do outro. Então, eu mergulhei nessa história da cidade por 3 anos e meio. Eu comecei esse trabalho no meio de 2016. Aí eu defendi o TCC em 2018. Em 2019 eu ainda trabalhei um pouco mais no livro. Com certeza é o projeto que eu tenho mais orgulho na vida, porque ele tem um sentido especial, até familiar, né, de uma forma geral. E foi aquele senso de realização do tipo, eu sou um cara de 22 anos que conseguiu escrever um livro. É óbvio que ele tem o sinal juvenil da faixa etária, mas é um empreendimento difícil que eu consegui dar conta, sabe? Então é uma coisa que me orgulha bastante. Depois, durante a pandemia, eu fui sugestionado pelo meu amigo William Timura a escrever um livro sobre neurodiversidade, que eu tava conversando com ele sobre planos pro futuro. E aí ele falou, cara, por que você não escreve um livro para iniciantes, assim, sobre neurodiversidade? É um tema que você gosta. Eu trabalhei nesse projeto, lancei em 2022, e esse livro, diferentemente do História de Paratinga, que me deu um prejuízo financeiro absurdo, as pessoas podem imaginar, né, já que eu banquei ele com dinheiro que eu não tinha, porque eu era bolsista, e aí fiquei anos reservando dinheiro de bolsa só para poder pagar livro. O História de Paratinga, o que é neurodiversidade, deu certo, foi um projeto muito bem recebido. Ele também teve uma introdução acadêmica, que é uma coisa legal, né? Então hoje tem sempre alguém usando ele como referência, e a ideia é que ele fosse essa porta de acesso para que as pessoas leiam outras obras sobre neurodiversidade, que às vezes é difícil acessar por causa do idioma, porque está em inglês, porque está em francês e etc. Então esse livro ele traz para a língua portuguesa as ideias, né, de vários outros autores, compilando elas no sentido introdutório e referenciando elas. É um projeto que me orgulhou bastante e ele rende frutos até hoje. Então com esse livro eu fiz palestras em muitos lugares do Brasil. Eu estou, entre aspas, meio que semi-aposentado da comunidade do autismo, desde que o Introvertendo acabou, porque por uma série de razões, mas até hoje tem gente ainda dessa época que me chama, tipo, trabalho não falta, né, divulgação, conscientização, informação sobre autismo e sobre neurodiversidade a partir desse livro é uma coisa que me orgulha. Sobre projetos futuros, eu tenho plano sim de publicar coisas novas, mas para mim um livro ele tem que ter um senso de propósito. Eu não gosto da ideia de publicar por publicar ou publicar em grande quantidade. Geralmente esses projetos eu gasto muito tempo, às vezes mais de um ano trabalhando neles. Mas eu tenho o plano de transformar o tema da minha pesquisa do doutorado em livro, mas eu acho que vai levar uns bons anos até aí, viu? Mais uns 3 anos talvez. Mas eu tenho essas ideias e vai ser um livro relacionado ao autismo. Bom, do livro pro YouTube, você também tem um canal do YouTube com 12 mil inscritos. É completamente vergonhoso. O canal era o canal do Introvertendo. Quando o Introvertendo acabou, depois de um tempo, eu tive a licença, a autorização dos meus colegas para continuar, né? Mas aconteceram muitas coisas na minha vida, muitas reviravoltas. Eu passei por muitos problemas de saúde mental mesmo nos últimos anos. E eu perdi a empolgação, entendeu? Então, esse foi o principal motivo. Eu tô no momento agora da minha vida que eu tenho uma nuvem gigante chamada doutorado que tem meio que capturado, né, a minha vontade, assim, de produção de coisas de autismo, e eu sinto que eu só vou voltar para a comunidade do autismo produzindo alguma coisa recorrente depois que esse período passar, e se eu voltar, né? Ao mesmo tempo, eu acho que eu ressignifiquei minha relação com a comunidade do autismo, porque ela se dava muito pela internet, pela produção de conteúdo, e a produção de conteúdo ela é muito adoecedora. E quando eu comecei a trabalhar no NAIA, eu encontrei um cenário muito diferente para mim. Essa coisa da comunidade do autismo no presencial, compartilhado com as pessoas, é uma coisa que me brilha mais os olhos, entendeu? Então hoje eu tô muito feliz na comunidade local, eu tenho participado muito da comunidade do autismo aqui em Goiânia, apesar de nem 10% aparecer na internet, eu tô fazendo muita coisa, tô trabalhando bastante, mas eu tenho planos, né, se tudo der certo no futuro, voltar a fazer vídeo, mas eu acho que isso não vai se realizar em 2 anos. Eu já fiz várias promessas de que eu vou voltar e eu tenho fracassado em todas elas, então eu não gosto mais de prometer o que eu não posso cumprir, né? E agora, na direção do Introvertendo, eu sinto que eu tô trabalhando recorrentemente com a comunidade do autismo, mas pelos bastidores. E também é uma coisa que eu gosto de estar
por trás das câmeras e não à frente delas. Tiago, a gente já está aqui um bom tempo conversando, a gente vai encaminhando aqui para o final, e no final você, melhor do que ninguém, sabe que a gente faz um bate-bola, né? Eu te faço algumas perguntas para você responder aí de forma muito concisa, objetiva e muitas vezes até com uma palavra só. Eu vou começar com o seguinte: uma palavra que te resume. Disciplina. Último livro lido. Livro de um amigo meu, Pedro Henrique Kish, o livro A Liga das Celebridades, que conta a história da NBA. Uma viagem marcante. Sem dúvidas, Belém, que foi quando eu recebi o prêmio do Introvertendo e quase dormi na rua. Eu falo sobre isso no episódio Pé na Estrada. Quem quiser saber mais sobre isso, pode ir lá, né? Um defeito. Eu sou muito sensível a críticas e eu acho que isso me atrapalhou muito em vários contextos. Uma qualidade. Eu acho que tanto a palavra que me resume a disciplina é a chave da minha vida, porque dificilmente eu conseguiria fazer as coisas que eu já faço se eu não fosse uma pessoa disciplinada, organizada. Então, eu pego um compromisso pra fazer, eu vou cumprir ele. Uma pessoa que você gostaria de conhecer. E aí pode ser uma pessoa, né, que já se foi, uma pessoa que está viva, qualquer pessoa. Uma pessoa do meio do autismo que eu adoraria conhecer é Robert Chapman, que é uma pessoa da filosofia da neurodiversidade. E eu acho muito legal quando a gente escreve coisas e lê coisas sobre as pessoas e a gente consegue ter um contato com elas. E eu acho que esses textos e um livro também que saiu recentemente são muito bons. E eu gostaria de ter essa oportunidade. Acho que é perfeitamente possível, né? Alguém que está na mesma faixa etária que a minha. Então, pensando concretamente, acho que Robert Chapman seria uma pessoa que eu teria vontade de conhecer. Um conselho que você daria para sua versão mais jovem? Ter mais coragem. Eu acho que o fato de eu ter sido uma pessoa muito medrosa em relação a vários pontos da minha vida me travou e ainda me trava muito. Um artista ou banda favoritos? Minha banda favorita é uma banda chamada Manic Street Preachers. Eles são do País de Gales e eles fizeram muito sucesso, principalmente nos anos 90, mas tem uma discografia ótima. Que gênero que eles tocam? Eles são rock alternativo ali do cenário do Britpop, mas a discografia deles flertam com muitos subgêneros do rock. Cada álbum vai pra um caminho diferente, mas no geral rock alternativo. Um artista que você detesta? Eu não gosto da Luísa Sonza porque eu acho que ela se leva mais a sério do que a música dela realmente corresponde. Então ela tenta se vender uma imagem genial que claramente ela não é. Um filme que te marcou? Da minha infância, eu acho que o Inteligência Artificial do Spielberg com Kubrick é um filme que me deixou muito triste. Qual o seu prato favorito? Eu gosto de coisas simples, gosto de churrasco, lasanha, enfim. É isso, meu dia a dia é arroz, feijão e frango. Uma bebida? Suco de manga. Uma comida que você detesta? Fígado, qualquer coisa com fígado eu detesto, bife de fígado, etc. Qual sua frase favorita? O mundo da gente morre antes da gente, da jornalista Eliane Brum. Tiago, a gente chega no final aqui. Queria saber se tem mais alguma coisa que eu não te perguntei que você acha importante dizer, ou mesmo uma mensagem final para a nossa audiência aqui do Spectros. Eu queria agradecer a você por esse espaço e agradecer ao público que ouviu a gente ao longo desses 3 anos. Eu acho que o Spectros ele tinha o objetivo de trazer um lado sobre as pessoas que a gente vê para além dos textos, para além do conteúdo das redes sociais, o que as pessoas elas são de verdade, e é difícil falar desse de verdade, porque mesmo quando a gente dá entrevista, a gente ainda tenta vender uma imagem nossa, que talvez é um pouco diferente da convivência, mas a gente tenta ser honesto, né, na medida do possível. Eu fico muito feliz por ter feito essa empreitada aí ao longo de 4 anos, praticamente, e dizer a vocês que eu espero que vocês tenham curtido essa jornada. E quem se interessar pelo meu trabalho, eu estou nas redes sociais. Eu espero que em 2026 vocês me vejam muito mais na música do que com coisas do autismo. Eu tô montando uma nova banda, mas não tem nome, mas vocês acompanhem nas redes aí, quem sabe vem novidades. Para quem não viu os outros episódios, tem entrevistas fantásticas aí, muito além do que a pessoa é profissionalmente, que é o que a gente tenta aqui no Spectros. Tomara que eu tenha conseguido mostrar um pouco mais desse Thiago. Muito, muito obrigado mesmo, Thiago. E para você que nos ouve, mais uma vez, muito obrigado. Para você que ficou até agora e conseguiu chegar até o final,
O Espectros é uma produção da revista Autismo em parceria com a clínica Somar Special Care. Localizada em Pernambuco e com unidades em várias cidades do estado, a Somar Special Care tem o objetivo de mudar a vida das pessoas autistas com profissionalismo e amor.